Pascoal detonou em sua fala. Deixa o teu like e te inscreve. Vamos ver. Duvidosa, assim, duvidosa, não seria a palavra duvidosa, mas muito insegura, indecisa, para marcar muitas coisas. No final do jogo, quase tem uma ali expulsão do Martínez com o jogador do venezuelano. Tem um bate-boca ali, mas o cara chuta a bola, o Corinthians querendo tinha jogar. Tinha que ser expulso o juiz. Outro time o juiz não tinha que ser querendo expulso, não agrediu assim, o Garro. O juiz tinha que ser eu acho também. Eu acho muito autoritário. Empurrou o Garro. Empurrou o Garro, coisa que um árbitro jamais... E puxa o Will Alberto na comemoração para dentro do campo. Assim, então eu acho que faltou e a torcida do Corinthians estava apreensiva. O Zinho falou que estava muito apreensiva, porque quando estava 2-2, o time venezuelano teve a grande chance de fazer o 3-2. O jogador não consegue finalizar e tem aquele chute de fora da área que o Hugo faz. Olha lá o empurrão no Garro. A gente está ilustrando, Tetra. Você está com retorno aí, Zinho? E o Vilmar Roldan é um árbitro experiente, né? Sim, eu acho que essa imagem ela chama muito atenção, Zinho. Se tiver falado disso, já pega aí. A gente continua aqui já. Eu acho que assim, o atleta tem impressionado muito a arbitragem. A gente vê todos os lances, né? É até meio chato no jogo. Eu tô falando, mas eu também fazia isso, né? A gente cobrava do árbitro, reclamava. Adrenalina, eu entendo isso, mas tem sido um pouco mais exagerado, tenho percebido isso. Mas eu percebo nesse lance o Garro batendo um papo, conversando. Não vi ele agressivo, ele com um semblante ou um linguajar mais de briga. E o Vilmar meio que autoritário, arrogante. E o pior, aí a gente vai ver ele empurrando, né? Ele agride. Eu acho que assim, não é a conduta correta. Merece sim ser chamada a atenção. Olha aí, isso é um absurdo para mim, isso é uma agressão. Assim, óbvio, não está correto, né? Eu não sei se eu caracterizo como agressão, mas para mim mostra justamente o que o Silas está colocando aqui. É essa falta de capacidade do árbitro de controlar a partida, né? É duvidosa a capacidade e a autoridade dele em campo, até por esse movimento. É uma diferença de autoridade com autoritarismo, né? Sim, claro. A gente tem que distinguir bem as coisas, né? A autoridade você se impõe dentro do campo porque você tem autoridade. O árbitro já tem autoridade inata na partida porque ele é a autoridade máxima no jogo. Então ele já tem a autoridade inata. Ele tem que saber aproveitar essa autoridade. O Garro está conversando com ele, alguma coisa, você não deu extensão de tempo e tal, alguma reclamação do acontecimento, né? Mas, assim, sem a empurrão, eu acho que a comissão de arbitragem da Confederação Sul-Americana deve fazer as suas ponderações a respeito, porque se é um jogador que empurra o árbitro, ele seria punido severamente. Sim. Isso. Ele seria punido severamente. Pode falar, Zinho, desculpa. Não, você já me respondeu, é isso aí mesmo. Se fosse ao contrário, ele expulsava o Garro. Claro. E aí, essas imagens estão na Confederação Sul-Americana de Futebol e isso deve ser levado em consideração. Muito embora o Vilmar Roldan é o chamado apitador que resolve problemas, né? Quando o jogo é ruim, quando é difícil de ir, quando é difícil, o jogo é complicado e algumas finais que são mais complicadas, quem é que apita? Vilmar Roldan. Então, ele é sempre esse coringa que tem a comissão de arbitragem da Sul-Americana, o colombiano, para apitar esse tipo de jogo. E muitas vezes apita jogo do Brasil. Jogo do Brasil contra a Colômbia, jogo do Brasil contra o Uruguai, jogo do Brasil contra a Argentina. Ele apita muito esse tipo de jogo, porque são jogos muito difíceis. De seleção. Ele apitou a final da Libertadores também, Fluminense e Boca. E tem cometido erros grandes, porque no jogo do Atlético Mineiro contra o River Plate no Monumental, ele é quem apita. Ele deixou de expulsar o Lianco. O Lianco toma um cartão, faz uma segunda falta, ele não expulsa o Lianco. E aí, ou seja, conduziu um jogo de forma equivocada. Então, tá bom, é árbitro que tem finais, que tem jogos de seleção, mas uma coisa é você apitar o jogo, outra coisa é você dar um empurrão num jogador, e outra coisa, era o Garro. Se a gente está falando ali que era um jogador que é mais assim, que protesta muito o tempo todo, um Felipe Melo que é mais duro quando vai nas divididas, até um zagueiro, por exemplo, um Gil que é... Não, mas não... É ruim dele dar um empurrão desse no Felipe Melo. Tá falando... Estamos falando de um meia que pensou em jogar o jogo todo, que é um dos craques do time, e a gente até falou esses dias aqui, né, Dani, que os árbitros têm que proteger esse tipo de jogador e não ter uma atitude como essa aí. É complicado. Deixa eu voltar aqui para esse viés do Corinthians, porque uma coisa me chamou a atenção, assim, vocês já citaram, mas acho que vale a gente voltar para esse debate, até para tentar olhar o que poderia ter sido melhor nesse campo, né? No campo de jogo, da estratégia e da condução dessa estratégia pelos jogadores. O Ramon
fala uma coisa e o Hugo, a entrevista dele, ela é muito diferente do tom do treinador. Então vamos ouvir as duas para a gente entender aqui o que pode ter ocorrido nesse final de partida para as declarações serem tão distintas. Orgullo como entrenador, la gente tiene que estar orgullosa de lo que estamos haciendo, todos, el club, los jugadores, todo lo que estamos acá estamos felices porque realmente estamos en un buen camino. Jugamos con 5 puntas, arriesgamos, sabemos, a mí me gusta arriesgar, para conseguir el resultado arriesgo, no me importa, arriesgo. Y los jugadores, felicitaciones a los jugadores, gente. Hay que felicitarlos por lo que están consiguiendo. De equilibrar essa parte, principalmente para saber controlar um pouco mais o jogo. A gente não pode errar tanto como a gente errou nesse jogo, tanto nesse jogo quanto no jogo passado. Eu acho que é levar esse aprendizado, né? Eu acho que o fato da gente saber que era melhor fez a gente querer demais e a vontade demais ela também atrapalha. Eu acho que a gente pecou nisso. Então, achar esse equilíbrio para que a gente não possa errar tanto. Eu fico assim, questionando a diferença, Pascoal, porque o Ramon ele parece feliz com a estratégia que ele montou e eu gosto do treinador que se arrisca, mas disparidade técnica, talvez o risco não precisasse ter sido tão grande, ainda que a estratégia fosse arriscada, né? A execução poderia ter sido melhor. E o Hugo ele traz um ponto que vai nesse caminho, assim, a gente achou que era melhor, a gente achou que podia ganhar muito fácil e acabou se embolando no caminho. É uma convergência, no fim das contas, assim, da ideia do treinador ter sido uma e dos jogadores não terem conseguido aplicar com a calma que ele gostaria? Bom, existem bons fatores para a gente puxar alguns fios dessas duas declarações. Para mim, o Ramon, ele não dá nenhuma declaração para o torcedor do Corinthians. As declarações do Ramon são para o vestiário, são para os jogadores. É para o grupo. Porque quando ele chega no vestiário, ele percebe que os jogadores estão irritados com isso. Então ele deve ter tentado acalmar o time. Muitas vezes o Silas e o Zinho passaram por isso. Então o treinador tenta acalmar o time naquele momento, para depois, de um outro dia, conversar com os jogadores os acontecimentos. Então é muito mais para acalmar, baixar a adrenalina, baixar a poeira e tal. Se você puxar por um outro viés, que é o viés de você ter muita vontade e não conseguir jogar, vamos pensar no jogo do Bahia contra o Strongest na última terça-feira. O Bahia teve os mesmos problemas emocionais. Só que o Bahia teve uma coisa que o Corinthians não teve nos dois jogos. Que? Garra, que a torcida do Corinthians fala muito. Pegada, determinação. Isso eu não vi no time do Corinthians. Eu vi no Corinthians toque de bola, querer jogar, porque tem até mais qualidade que o adversário e a gente viu isso. Ponto. Vamos pensar de uma outra maneira a respeito do acontecimento do Corinthians. Qual jogo do Corinthians nesse ano foi um espetáculo do sétima maravilha do mundo? Nesse ano. O Corinthians tem... Olha, Pascoal, o Corinthians ganhou 8 partidas no campeonato. Mas o Corinthians tomou gol em quase todo jogo do campeonato. O Corinthians tem 14 jogos e 11 gols. E em 11 jogos tomou gols. O Corinthians claramente tem um erro defensivo. Claramente o Corinthians peca defensivamente. Quando eu falo defensivamente, não são só os jogadores do miolo de zaga. Eles também pecaram muito ontem. Uma estratégia defensiva. É estratégia defensiva. O cabeça... Sem o Ranieri, o Corinthians perde o cabeça de área. Vou fazer aqui, nós temos 2 treinadores aqui. 2 gênios do futebol, porque esses caras jogaram, eu vi, ninguém precisa contar o que esses caras jogaram. Né? O Corinthians tem quantos volantes que jogam? 3. Quantos que marcam? 1. Sim. Tá vendo a deficiência? Eu tô vendo. Aí, mas o Martini joga com... Ele volta para recompor. O Martínez ele marca também, mas não é igual o Ranieri. Então, quem marca é o Ranieri. O Martínez marca, mas quem marca é o Ranieri. Sem o Ranieri, a força diminui do Corinthians no meio-campo. É sentido isso no time do Corinthians. E aí sobra na zaga. O André Ramalho, ele é um jogador que precisa de alguém jogando do lado dele que tenha velocidade, porque ele não tem velocidade de recuperação. E o Choca não jogou bem as 2 partidas. Ele é menino, está começando a carreira, e eu acho que ele vai ter muito futuro esse garoto. Muito futuro. Mas ele não jogou bem as 2 partidas. O Garro jogou pedrinha ontem. E aí a gente vai começando a entender. Os laterais do Corinthians ontem, eu preciso de mais, gente. O Corinthians contratou um lateral esquerdo agora, o Anrileri, para jogar na lateral. Anrileri. Entendeu? Anrileri, que ele chama.
Então, pra gente explicar como é que o cara chama, porque depois vai aparecer um monte de nome. Ele chama Angileri. E como é que escreve? Hã? Como é que escreve? A-N... G. Hã? Angileri. Angileri. Então, por isso que é Verrete, entendeu? Que é com G. É Vegete. Esse é Angileri. Esse é Angileri. Tá? Só pra explicar. Só queria deixar isso registrado, Zinho. Porque só isso queria não é- deixar mas isso registrado. Só. Ele fala, Eu falando sério, ele vocês fala na falam. entrevista que ele gosta de jogar o time pra frente, né? O Ramon Dias falou que não tem medo de botar um time ofensivo. Se ele talvez tivesse começado com o Thales Magno e trouxesse o Carrijo para dentro, junto com o Martínez, ele teria mais segurança no meio e ele teria mais força no ataque, porque o Memphis ainda não está 100%. A gente nota isso. O Garro ainda não está 100%, voltou recentemente. Então, e isso era... Então, se você é o Koeman, você não leva o Vence para a seleção. Quem? Se você é o Koeman Koeman... estava lá ontem, né? O Koeman, técnico da seleção holandesa, estava lá vendo o jogo. É parecido com a situação do Neymar. O Neymar tem que ir para a seleção, nem que ele tiver que continuar o condicionamento dele na seleção. O Messi está na seleção holandesa, eu já não sei o momento... O nível de importância dele. Isso, para uma seleção europeia como a seleção holandesa. Agora, o Menotti, o que ele falava? Vamos fazer o gol primeiro, depois a gente se defende. E não se defender primeiro para depois tentar fazer o gol. E quando você se defende primeiro, os meias que não são marcadores têm que começar a marcar. Aí a questão de um cartão e tal. E ele tinha muita gente no banco que poderia sair na frente bem. Saiu na frente, até com a jogada do Carrijo, que fez uma jogada de Garrincha ali, né? Balançou, jogou lá na ponta direita, entrou e deu passe para dentro da área. Garrincha fazia muito aquilo. Nossa senhora, hoje tem jogo no Botafogo, você lembra do Garrincha, hein? Agora... Pra ver se dá uma inspirada, né? Agora, teve as chances para fazer o gol. Os dois goleiros foram bem. O Hugo foi bem, o goleiro do UCV foi bem também. Agora, eu acho que não era esperado, as falhas não eram esperadas. No primeiro gol também houve falha. A defesa, ao invés de encimar e apertar o jogador que faz o cruzamento, o André corre para dentro da área. Vai para trás. Justamente. O Mateuzinho não fecha quando a bola é jogada do outro lado. Então, assim, erro. E o gol do segundo gol, o Hugo, ele mesmo, ele só não falou assim, ó, eu errei. Ele falou, houve muitos erros, mas um deles foi o dele. Foi um erro grosseiro ali e que poderia ter prejudicado muito o Corinthians. Fala, meus amigos corintianos. Assim, ó, eu vejo muita gente dizendo que o problema do Corinthians é técnico. Gente, o problema do Corinthians não é técnico. O Ramon Dias é um ótimo treinador. Dá pra ver pelos resultados que tem adquirido. Tudo bem, ontem não foi um grande jogo do Corinthians, mas o Corinthians é o grande time de 2025. Se a gente for ver em resultados. O Corinthians, ele cumpriu tudo. O Corinthians cumpriu tudo que a gente queria. Ano passado, gente, a gente sabe, tá? Que o Corinthians, ano passado, não tinha time para ser campeão, tanto da Copa do Brasil como na Sul-Americana. Mas a gente estava acreditando muito pelo fato do upa-upa. Vamos lá, esse é Corinthians, na raça, no sofrimento, nós vamos conseguir. Beleza. Mas no fundo a gente sabia que a nossa luta era brigar contra o rebaixamento. E não só tirou o Corinthians da zona do rebaixamento, que foi um feito importante, gente. Era difícil. Era uma situação complicada. Não pensem que era barbada. Era difícil. Tanto é que a imprensa colocava o Corinthians como 78%, 80% rebaixado. Então, só dele tirar o Corinthians da zona do rebaixamento já foi útil, já valeu. Ele não só fez isso, ele conseguiu a classificação do Corinthians na Libertadores. E muita gente tá falando em demissão do técnico. Gente, sério, ou eu não entendo nada de futebol, que é uma opinião justa, e eu até acho que é a tendência, eu não entender nada. Mas eu tô olhando os resultados. Corinthians, antes do Ramon, zona do rebaixamento, perdendo. Beleza, chegou o Ramon, Libertadores, melhor time do Paulistão até o momento. E classificado na primeira fase da Libertadores. Então, assim, o discurso que o Ramon Dias deu de falar, olha, nós cumprimos todos os objetivos que foram propostos. Todos. Não teve um que não foi proposto. Não teve um. A gente conseguiu tudo. E tá ruim? Tá ruim? Tá ruim? Olha, na minha opinião não tá não. Vamos apoiar.
Vamos apoiar, tem que ter cobrança? A atuação não foi boa? Não foi boa. Agora, calma. Não é tempestade em copo d'água. Calma, pessoal. O Corinthians classificou, tá tudo bem. Vai, Corinthians, domingo tem mais uma decisão e você sabe, né? Corinthians sempre acompanhando tudo.